O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Paulo César Reis, desde Goiânia, Goiás, Brasil, para apresentar hoje o tema A Fumaça de Deus. Daqui a pouco, no capítulo 6 do profeta Isaías. Mas antes quero fazer-lhes um pedido. Compartilhe esta live, esse vídeo, com seus contatos. Para você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, por favor. Deixe também o seu joinha, seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. E vamos então à leitura bíblica de Isaías, capítulo 6. A visão de Isaías e o seu chamamento. Vamos ouvir mais um pouquinho da música. Ainda há tempo de você preparar a sua Bíblia e preparar aí o seu tempo, o seu coração para a nossa reflexão de hoje, a fumaça de Deus. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus o saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Deus seja louvado, graças a Deus. Muito bem, vamos então à leitura bíblica para o tema de hoje, a fumaça de Deus. E você vai compreender na leitura o porquê desse tema. Isaías, profeta do Antigo Testamento, capítulo 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele.
Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram perante a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, graças a Deus por sua palavra santa, imutável, infalível e inerrante. Bem, amigos e amigas, você percebeu por que o tema, a fumaça de Deus? Segundo uma pesquisa histórica, o profeta Isaías era muito ligado ao rei Uzias, que foi um rei bom em Israel, talvez até fosse o seu parente. Morte do rei Uzias marcou a história de Israel naquele tempo. E foi no ano em que o rei Uzias morreu, portanto, quem sabe um fato recente, muito abalado e contristado, o profeta, que alguns estudiosos concordam que era um profeta palaciano, que vivia no palácio, ele vai ao templo, o templo de Deus em Israel, que era um lugar específico. Hoje o templo somos nós, mas até então, na antiga aliança, era um lugar específico e só aquele, só ali. Isaías vai ao templo e quem ele vê? Quando você vier à minha casa, provavelmente você vai querer me encontrar aqui e ver a minha pessoa, não é? Quando a gente vai ao encontro de Deus, é natural que a gente encontre com Deus, porque senão estará frustrada a expectativa, o objetivo. Então Isaías vai ao templo e ele tem uma visão de Deus. Observe que é uma visão, é uma manifestação espiritual de Deus em visão a Isaías. Mas é claro que o profeta Jeremias disse: o meu olho move a minha alma, o que eu vejo influencia o meu interior, atinge, alcança, impacta o meu interior. E qual foi a visão que Isaías teve do Senhor? Observe que é uma visão, porque Isaías não foi ao céu. E nem vamos dizer que Deus desceu presencialmente à terra em pessoa. Ele manifestou essa visão ao profeta. Mas vamos lá, vamos à visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Trono traz a ideia de governo, de reino. O Senhor reina. Deus não é a obra da ficção da mente humana. Deus não é uma caricatura bizarra de alguma crendice, de alguma lenda. Deus não é uma figura emblemática criada para entreter as pessoas no sofrimento. Deus é real, tal qual eu e você somos também, porque somos obra de suas mãos, somos criaturas dele. Isaías o vê não como aquele velhinho bonzinho do fim do ano. Deus não é bonzinho. Deus é bom, mas não é bonzinho. Isaías não o vê como uma figura velha, decrépita e fraca. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Precisamos ter essa visão correta de Deus. O Deus que reina, que governa, que tem todo o controle sobre todas as coisas. Ainda que elas pareçam fora do nosso controle ou do controle dos homens, elas estão
exatamente no controle de Deus, que tem um plano eterno para tudo, e nós precisamos descansar em saber disso. E ele vê o Senhor também com vestes que enchiam o templo. Afinal, o templo era a casa de Deus. E se o templo era a casa de Deus, ele podia ocupá-la toda, ele podia enchê-la. Isso fala de plenitude, de totalidade. Hoje, nós, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus em espírito. Mas será que ele pode dispor de nós? De cada cômodo, de cada cantinho de nossas vidas, de nossas mentes, de nossa atenção, do nosso tempo, das nossas finanças, dos nossos dons e talentos? As vestes de Deus enchiam o templo, que era uma maneira oriental antiga de mostrar a grandeza de uma realeza, de um rei, de uma rainha. No caso aqui, o Senhor se apresenta como rei. E Isaías vê mais dizendo, serafins, que é uma classe angelical, que só aparece aqui em Isaías. A Bíblia não dá muitos pormenores sobre essa classe angelical. Serafins quer dizer ardentes, afogueados. E diz aqui, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Anjos alados. É uma visão. A Bíblia não diz que anjos têm asas, a não ser aqui. Então, anjos alados ou com asas e 6 asas. E eles cobriam os pés, cobriam os rostos diante da glória, da grandeza, da magnificência do Senhor Deus, o Rei do Universo, e exclamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E uma coisa que eles podiam ver, toda a terra está cheia da sua glória. Onde Deus está? O Deus onipresente. Em todas as partes, em todos os lugares, mesmo nos rincões mais distantes da sua criação, além do universo, Deus está lá, ali e aqui. A sua presença pôde ser sentida pelos astronautas que foram à Lua, 2 dos quais eram cristãos professos e compromissados naquela missão de 1969. Um deles faleceu há não muito tempo, e um vídeo liberado pela NASA mostrou que eles celebraram a ceia do Senhor lá, com elementos que eles levaram da igreja que participaram no último domingo antes de embarcarem para aquela missão. Eu estou contando esse fato aqui, não quero entrar nos detalhes desse fato, mas só para mostrar para você que assim como o sinal de um satélite, de uma potente emissora de rádio, de TV, que alcança os lugares e a gente não vê porque precisa sintonizar, a presença de Deus também está aí agora onde você está. Não importa se é o seu local de trabalho, se é o seu local de descanso, se você está dentro da sua casa com a sua família ou sozinho, ou na cela de um presídio, no leito de um hospital, andando pela rua ou conduzindo um veículo ou numa viagem, a presença de Deus está aí. Como também a onda de uma determinada emissora de rádio está aqui, mas se eu ligar um aparelho eu vou sintonizá-la. Assim também a presença de Deus. Os serafins viram essa realidade espiritual que muitas vezes não percebemos. Deus está presente, está em todos os lugares. E ele disse em sua palavra, no profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A ordem de buscar, a promessa de ser achado e a maneira de encontrá-lo, de todo o coração. E quando é o tempo de buscá-lo? Em Isaías capítulo 55, verso 6, a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto. Ao alcance de uma oração, de um coração quebrantado, de uma adoração, de uma palavra de oração com Ele. O Senhor está perto. Isaías, quem sabe, havia se ausentado dessa comunhão, desse convívio
de comunhão espiritual com o Senhor, pelas suas ocupações, pelas influências que recebia na sua vida cotidiana, na sua vida secular, mesmo sendo um profeta. Mas agora ele vê os serafins e os serafins anunciam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas se toda a terra está cheia da glória de Deus, por que o sofrimento, as catástrofes, a indiferença humana para com o próprio Deus? Esse é um fator humano relacionado ao pecado. Não é um problema de Deus, é um problema do ser humano. E ele prossegue dizendo: e clamavam uns para os outros. Aliás, verso 4. As bases do limiar, ou seja, os alicerces do templo, tremeram, se moveram perante a voz do que clamava. O serafim clamava e o templo tremeu. Isaías estava ali diante daquela visão aterradora que o paralisou. Mas vai acontecer mais um fenômeno, olha aqui. E a casa se encheu de fumaça. Agora, diante daquela fumaça, não sei se você já esteve num ambiente assim, onde uma fumaça domina todo o espaço, todo o ambiente, e você sabe onde está, mas não vê o que está à sua frente. Você só tem noção de si mesmo, de si mesma. Essa foi a experiência do profeta Isaías. Agora Isaías não via mais o palácio, não via o antigo rei que já morrera, nem o novo rei que o sucedera. Ele não via sua família, ele não via seu emprego, seu carro, seu apartamento. Ele não via nada, nem o celular, né? Até porque não tinha. Ele via apenas a si mesmo diante do Senhor. Mas não apenas uma visão física, também uma visão espiritual. Como que um raio-x que revelava o seu interior e a sua condição, a sua pecaminosidade, ao ponto dele exclamar, olha aí no verso 5, então disse eu, ai de mim. Ele disse, ai é a expressão universal da dor, do lamento, do pesar. Em qualquer idioma que a pessoa falar no mundo inteiro, a dor sempre vai ser a expressão ai, porque ela significa dor, sofrimento, lamento. Mas não é ai do outro, que é um pecador, que é uma vida errada. Ai de mim, a visão da própria pecaminosidade, da sua real condição espiritual diante de Deus. Nada podia diminuir essa convicção de pecado. A sua carteirinha de profeta não lhe dava esse alívio. A sua posição socioeconômica, de quem sabe até parente do rei, não lhe dava esse conforto, porque o seu pecado estava sendo revelado a ele mesmo. Porque Deus sempre já sabe de tudo que fazemos ou não fazemos. Então ele disse, ai de mim. Por quê? Estou perdido. Você também reconhece, amigo, amiga, que sem a ação salvadora de Deus através de Jesus Cristo, você está ou estava perdido, perdida? Essa é a condição do ser humano diante de Deus sem alcançar a salvação em Jesus Cristo. Está perdido, está perdida. Precisa ser achado pelo Evangelho. Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, responder ao Evangelho e seguir vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. Essa é a saída. Isaías diz mais, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Para quem pensa que no falar, nas palavras, não há pecado, não há consequências, não tem problema nenhum, Isaías citou como primeira manifestação da sua pecaminosidade o seu linguajar, a sua expressão, seu vocabulário. Quem sabe um vocabulário carregado de palavras amaldiçoadoras, de xingamentos, de obscenidades, de corrupção, quem sabe até de mentira. Estou apenas conjecturando. Mas o fato é que Isaías reconheceu, antes de apontar o pecado de alguém e dizer ai de fulano, ele disse ai de mim, porque estou perdido,
sou um homem de lábios impuros. Agora sim, ele vai citar o contexto. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas você pode habitar no meio de um povo de impuros lábios e não ter lábios impuros, guardar a sua boca, vigiar suas palavras. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Parece que essa foi a pior coisa. O que poderia ser a melhor, para ele se tornou a pior, porque na visão do Rei, o Senhor dos Exércitos, o único Deus vivo e verdadeiro, ele vê um raio-x de si mesmo, da sua alma, da sua vida. Ele se vê por dentro e se vê tão pecador que ele sente que vai morrer. De fato, Deus advertiu a Moisés dizendo, Moisés, você quer me ver? Qual homem que me vê e viva? Porque a pecaminosidade, ela nos impede, ela nos incapacita de estarmos frente a frente com Deus. Por isso nós vamos alcançar um novo corpo, um corpo de glória, para habitarmos com Deus. Mas aí Isaías diz, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora começa um procedimento divino diante do clamor, do arrependimento, da convicção de pecados de Isaías, começa um procedimento de Deus na vida dele. Tomara já tenha sido também assim na sua vida, alcançado, tocado, salvo, perdoado, purificado pelo Senhor. Olha aqui comigo o verso 6 em diante. Então um dos serafins, aquele grupo angélico, que só aparece aqui em Isaías 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Sabe aquele tipo de pegador de macarrão que os ferreiros usam ali para trabalhar o ferro, pegar o ferro em brasa, lá onde está aquela chama? Os serafins foi no altar e pegou uma daquelas brasas do altar e tocou os lábios do profeta. Isso aqui é uma visão e, portanto, é simbólico. Significa a purificação de Deus na nossa vida, começando pela boca. É com a boca que nós confessamos e glorificamos a Deus, ou com ela também que amaldiçoamos e prejudicamos o nosso próximo ou a nós mesmos. A comunicação de Isaías foi tocada. E o seu pecado foi perdoado. A sua iniquidade, a sua natureza de ser dominado pelo pecado também foi purificada, diz o texto aqui, olha. Com a brasa tocou a minha boca e disse, o anjo disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, só então Isaías agora vai ouvir o Senhor. O Senhor, até agora ele ouviu anjos, mas agora ele vai ouvir o Senhor. Você quer ouvir a Deus falar com você? Deus fala. E Deus pode falar com você. Não como um trovão num dia de tempestade, mas falar no íntimo do seu coração, dentro de você, na sua alma, aos seus ouvidos espirituais, através do Espírito Santo e da palavra de Deus. O nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é vivo, é real, porque ele fala, ele vive e ele fala. Isaías ouve o Senhor falando com ele, dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Como nós? Plural. Lembra que os serafins exclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Aqui sugere a manifestação da Trindade divina, o Pai, o Verbo, que depois vai ser Jesus Cristo, vai ter esse nome quando se encarnar, daí uns 700 anos, mas aqui aparece o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e Deus agora conjuga no plural o verbo ir por nós. Quem há de ir por nós? Agora, tendo tido um encontro poderoso e transformador com o grande Rei do Universo, o Senhor Deus, Isaías se acha não apenas pronto, mas também disposto. E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, essa passagem começou com uma visão de tristeza, de desolação, de uma pessoa perdida, pecaminosa, quem sabe deprimida, que entrou naquele dia
no templo em Jerusalém. E lá ele tem essa visão e sai de lá perdoado, purificado, transformado e disposto, enviado e com disposição para ir anunciar a palavra de Deus. A quem? Nós temos no Novo Testamento o direcionamento do Senhor Jesus a cada criatura, a toda criatura, em testemunho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Você já teve esse poderoso encontro transformador com Deus? Através do Espírito Santo, da palavra, através do Senhor Jesus? Se você já o teve, persevere, meu irmão, minha irmã. Continue firme servindo a Deus de todo o coração. Mas se não o teve, busque a presença do Senhor. Onde Deus está, toda a terra está cheia da sua glória. É um sinal que nenhum satélite construído pelos homens consegue, um único satélite, cobrir todo o planeta. Mas Deus está em todos os lugares. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu gostaria de orar por você nesta hora. Vamos orar? Mas antes quero renovar o meu pedido. Se inscreva no canal no YouTube, compartilhe também o vídeo aí através do Instagram e do Facebook. Oremos. Querido Pai Celestial, te dou graças por essa palavra santa, abençoadora que o Senhor nos dá nessa hora. Que essa mensagem possa alcançar vidas, corações que também vão ser visitados pela fumaça de Deus, até o ponto de não ver mais nada a não ser o Senhor, a tua palavra, o teu chamado, a tua obra salvadora. E que assim como Isaías também nós venhamos, uma vez salvos, servir, nos prontificar a ir pelo Senhor no nosso trabalho, na nossa família, na nossa cidade, na nossa comunidade, ou mesmo como missionário a algum lugar do mundo, aonde o Senhor nos mandar. Também eu oro, Senhor, pelos que estão desempregados, enfermos, ou enfrentando uma outra situação de desafio. Quantas situações podem ocorrer nesse mundo mau, nesse mundo que jaz no maligno. Mas que o Senhor tenha misericórdia e venha abençoar esta vida. No poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Na paz do Senhor Jesus Cristo.